A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. O Pólipos, cujo nome vem do latim e do grego antigo, significando de muitos pés, é uma figura fascinante no universo dos criptídeos marinhos. Frequentemente associado a lendas de enormes crustáceos capazes de afundar barcos e embarcações, ele desperta curiosidade e mistério, mas sua existência permanece envolta em especulações, sem evidências concretas que o confirmem como uma espécie real. Primeiramente, a descrição do Pólipos como um enorme crustáceo sugere uma criatura com características típicas desse grupo de animais. Um esqueleto rígido, múltiplos pares de patas e possivelmente pinças ou apêndices que poderiam ser usados para agarrar ou destruir embarcações. Na imaginação popular, ele é frequentemente retratado como um monstro colossal, com um corpo segmentado, coberto por uma carapaça resistente e patas numerosas que se movem de forma caótica, quase como uma aranha gigante adaptada ao fundo do mar. Alguns relatos folclóricos o descrevem com olhos grandes e brilhantes, capazes de enxergar nas profundezas escuras dos oceanos, e uma força descomunal que poderia envolver e esmagar navios inteiros. Essa aparência monstruosa o coloca em um patamar semelhante a outras criaturas lendárias, como o Kraken, embora o pólipo seja especificamente identificado como um crustáceo, enquanto o Kraken é mais associado a cefalópodes, como polvos ou lulas gigantes. O nome Pólipos em si já carrega um peso histórico. Na antiguidade, o termo era usado de forma ampla para descrever criaturas marinhas com muitos braços ou patas, incluindo polvos reais. Aristóteles, em sua História dos Animais, século IV a.C., menciona o Pólipos como um animal marinho de múltiplos membros, mas sem sugerir algo tão colossal quanto o criptídeo em questão. É possível que o Pólipos das lendas tenha evoluído a partir dessas descrições clássicas, amplificadas pelo medo humano do desconhecido nas profundezas oceânicas. Em algumas culturas, ele também é chamado por variações locais, como pólipo gigante ou crustáceo abissal, embora não haja um consenso universal sobre o seu nome fora do contexto criptozoológico. Quanto a avistamentos, o Pólipos não possui registros claros e documentados, como, por exemplo, o monstro do Lago Ness ou o pé grande. No entanto, há relatos esparsos e anedóticos que podem estar conectados a ele. Um caso intrigante vem do século XVII, nas costas da Noruega, onde pescadores relataram encontros com uma criatura marinha descrita como um caranguejo monstruoso, que emergiu das águas e tentou agarrar seus barcos. Esse incidente, registrado em crônicas da época, não especifica datas exatas, mas é frequentemente citado por entusiastas como possível aparição do Pólipos. Outro relato, datado de 1734, vem do naturalista norueguês Erik Pontoppidan, em sua obra História Natural da Noruega. Ele descreve criaturas marinhas gigantescas, algumas com características crustáceas, que poderiam ser confundidas com o Pólipos, embora sua narrativa também mencione o Kraken, confundindo as interpretações. Locais associados ao Pólipos tendem a se concentrar em regiões de mares frios e profundos, como o Atlântico Norte, o Mar do Norte e as áreas próximas ao Ártico. Essas águas geladas são conhecidas por abrigar crustáceos reais de tamanhos impressionantes, como o caranguejo-rei, Paralitodes camtschaticus, que
que pode atingir até 1,8 metros de envergadura, com as patas esticadas. Não é difícil imaginar que avistamentos exagerados dessas espécies, combinados com o fenômeno do gigantismo abissal, em que criaturas marinhas das profundezas crescem a tamanhos extraordinários, devido ao frio e à alta concentração de oxigênio, possam ter dado origem às lendas do Pólipos. As Ilhas Salomão, no Pacífico Sul, também entram na discussão, especialmente após a descoberta recente, em 2024, de um coral colossal de 34 metros de largura, que, embora não seja um crustáceo, reforça a ideia de que o oceano ainda guarda segredos capazes de alimentar mitos. Sobre datas específicas, não há um primeiro avistamento oficial do Pólipos, mas histórias de monstros marinhos que afundam navios remontam à antiguidade. Por exemplo, em 1180, o monge galês Gerald de Gales escreveu sobre criaturas marinhas aterrorizantes nas costas da Irlanda. Uma delas descrita como tendo muitas pernas e uma força demoníaca. Embora vaga, essa menção pode ser um dos primeiros registros indiretos do conceito do Pólipos. No século XIX, durante a era das grandes explorações navais, marinheiros frequentemente relatavam encontros com monstruosos crustáceos em alto mar, mas a falta de provas físicas como carapaça ou restos fósseis mantém esses eventos no campo da especulação. A aparência do Pólipos também pode ter sido influenciada por crustáceos reais descobertos pela ciência moderna. Os isópodes gigantes do gênero Bathynomus, por exemplo, são frequentemente citados como inspiração. Descobertos em 1879 no Golfo do México, esses animais apelidados de baratas gigantes do mar podem atingir até 50 centímetros de comprimento e vivem em profundidades de até 2.000 metros. Em 2020, uma nova espécie, Bathynomus raksasa, foi encontrada na Indonésia e em 2025, segundo registros recentes, outra chamada Bathynomus vaderi foi identificada no Vietnã, com o nome inspirado em Darth Vader, devido à sua aparência intimidadora. Embora muito menores que o Pólipos lendário, esses isópodes mostram como a realidade pode alimentar a fantasia. Além disso, o Pólipos compartilha paralelos com o Kraken, o monstro marinho da mitologia nórdica. Enquanto o Kraken é geralmente visto como cefalópode, algumas versões mais antigas o descrevem com características crustáceas, como patas articuladas e uma carapaça. Isso sugere uma possível fusão cultural entre os dois criptídeos ao longo do tempo. Um incidente famoso, ocorrido em 1861, perto das Ilhas Canárias, envolveu a tripulação do navio francês Alecton, que alegou ter encontrado uma lula gigante. Mas alguns criptozoólogos especulam que poderia ter sido um crustáceo mal identificado, talvez o Pólipos. No folclore marítimo, o Pólipos é temido como um predador implacável. Histórias contam que ele emergiria das profundezas durante tempestades, usando suas patas para agarrar cascos de madeira e puxar embarcações para o fundo. Essa narrativa reflete o terror ancestral dos marinheiros diante do oceano desconhecido, um lugar onde apenas 20% do leito marinho foi mapeado até hoje, em 2025. A falta de tecnologia para explorar as zonas abissais mais profundas, como a Fossa das Marianas, com mais de 11.000 metros, deixa espaço para a imaginação, alimentando a possibilidade de que algo como Pólipos ainda esteja lá embaixo escondido. Por fim, vale considerar que o Pólipos pode ser uma amalgamação de várias influências: crustáceos reais exagerados, mitos antigos e o desejo humano de explicar o inexplicável. Diferente de outros criptídeos, como o chupa-cabra, ele não tem uma zona quente de avistamentos consistentes, o que torna a sua existência ainda mais elusiva. Ainda assim,
Sua lenda persiste, capturando a imaginação de quem olha para o mar e se pergunta: o que realmente habita suas profundezas?